no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. O governo de São Paulo oferece serviço online para denúncias de maus tratos contra animais. O registro pode ser feito pelo site www.webdenuncia.sp.gov.br/DEPA e não é preciso se identificar. Desde 2023, já foram feitas 49 mil denúncias, sendo 20 mil só no ano passado. Em 2025, o governador Tarcísio de Freitas sancionou uma lei que proíbe manter cães e gatos presos por correntes ou cordas. A norma também exige que os animais tenham um local adequado para viver, sem riscos à saúde e com espaço suficiente. Quem descumprir pode ser punido pela legislação federal. Outra ação importante foi o reconhecimento do vira-lata caramelo como símbolo cultural do estado para dar mais visibilidade à causa animal. O estado também criou o programa Propet SP, que vai oferecer mais de 52 mil castrações gratuitas de cães e gatos até julho deste ano em 256 cidades, com investimento de 10 milhões de reais. As denúncias registradas são analisadas pela polícia e encaminhadas para investigação. Quem denuncia recebe um protocolo e pode acompanhar o andamento do caso pela internet. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos comigo e com o Timácio de Batista até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Vamos lá, vamos colocar o óculos porque tá chovendo lá fora, o tempo tá embaçado e o Carlos Henrique enxerga pouco. Não é? Precisa de luminosidade. Vamos lá, abrindo aqui a pauta do programa e o espelho do programa. Após derrota no derby, elenco da Ponte se reapresentou na tarde de ontem, de olho no confronto contra a Portuguesa. Sem Pacheco, suspenso, Brian Borges deve ganhar uma oportunidade na direita, já que Miguel voltou a ficar à disposição após lesão. Revelado nas categorias de base, Eliel ingressa na justiça cobrando mais de R$500 mil da Ponte. Mais um. Após 2 dias de folga pela vitória no derby, o elenco do Guarani se reapresenta hoje para iniciar a preparação para o jogo contra o Botafogo, que pode carimbar a vaga do Bugre na próxima fase. Matheus Klaus será o goleiro titular no sábado, uma vez que Kaique França cumprirá a suspensão. Pela vitória no Clássico, elenco do Guarani ganhou R$300 mil de bicho. Tiquinho Soares rejeita propostas de Remo e Coritiba e permanece no Santos para a sequência do campeonato. Mesmo em baixo, o centroavante quer ficar no Peixe e brigar por uma posição na equipe titular. CBF rejeita pedido de adiamento e Mirassol jogará uma partida após 52 horas do término de outra. Após um empate contra o Novo Horizontino na tarde de ontem, o Leão encara quase 2.500 quilômetros para enfrentar o Remo amanhã, 20 horas pelo Brasileirão. Náutico e São Bernardo fecham um acordo com a CBF para vender direitos de transmissão da Série B. O acordo é válido para 20 jogos de cada clube na competição. Recentemente, as duas equipes recusaram propostas da Libra e da FFU, Futebol Forte União. Rádio Bandeirantes. Bom,
eu até tenho algumas explicações pela chuva, não é? El Niño, não é? Precipitação, cúmulos, nimbos, mas eu acho que tem uma relação direta com a sua presença, Gleger. Seja bem-vindo ao vivo aqui, tá tudo bem? Um abraço para você, que prazer. Aliás, aproveitando toda a audiência, você sabia que a nossa área é a audiência é gigantesca, né? A gente participa efetivamente com as mensagens e tal, mas quando a galera tá assistindo o programa, tá mandando para mim pelo YouTube, pela Rádio Bandeirantes, né, na sintonia do FM, e a audiência é gigantesca. Hortolândia só ouve a Rádio Bandeirantes, principalmente no seu horário, né? É muito curto o programa, mas é muito bem informativo. Então, parabéns, CH, e esse é meu destaque hoje. Te parabenizando pelo programa Nossa Área. Também por sua causa, meu nobre amigo. Você está aqui quase todos os dias comigo. E só para justificar a minha estada aqui hoje, é que é chuva, né? Então você já viu aí. Falei, não, vou lá com o CH hoje. E eu te agradeço. Mais que merecido. Você presente aqui é uma alegria para todos nós. Eu amo. 11h35, mande mensagem para cá, 97102-1493. É o WhatsApp à sua disposição. E também tem o canal aqui pelo YouTube. É só mandar mensagem para cá que já ela vai pro ar. No YouTube é Rádio Bandeirantes Campinas, mandou mensagem, eu leio no ar, só para você. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar Campeonato Paulista. Ontem, pela sexta rodada, Mirassol e Novo Horizontino empataram pelo placar de 1-1. O jogo começou no domingo, foi interrompido por conta das fortes chuvas e reiniciado ontem, o Mirassol acabou empatando. O Novo Horizontino com o placar é líder isolado da competição com 13 pontos. Aliás, o primeiro time matematicamente já classificado para a próxima fase. A rodada termina nesta quinta-feira, 8h30 da noite, tem Corinthians e Capivariano. Próxima rodada, a sétima, no sábado, 4 da tarde, Portuguesa e Ponte Preta, 6h30, Guarani, Botafogo, Novo Horizontino e São Bernardo, 8h30, São Paulo e Primavera. No domingo, às 4 da tarde, tem Noroeste e Santos, 6h30, Capivariano e Mirassol. No mesmo horário, Velo Clube e Red Bull Bragantino, 8h30 da noite, tem Corinthians e Palmeiras no derby paulistano. Classificação do Paulistão. Como eu disse, Novo Horizontino líder, 13 pontos. Palmeiras tem 12, Red Bull Bragantino 12, Guarani 11, Portuguesa 9, Mirassol 8, Corinthians 8, São Bernardo 8, são os 8 primeiros colocados. O Velo Clube é o primeiro time que abre a zona do rebaixamento, tem 4, e a Ponte Preta tem apenas 1 ponto na lanterna da competição. O primeiro time próximo da Macaca é o Santos. Santos é o 14º colocado com 6 pontos. Para fechar, Campeonato Paulista da Série 2, ontem no fechamento de mais uma rodada, a 7ª rodada, jogando em Piracicaba, o 15 venceu o Monte Azul pelo placar de 1-0, aliás, 2-0. Com o resultado, o Inhoquim subiu para a 8ª colocação com 9 pontos. A liderança da Ferroviária com 17, seguida por Ituano, Água Santa, Votuporanguense, Juventus, Santo André, Sertãozinho e o próprio 15. Os dois últimos, Taubaté com 4 pontos e o São Bento, que ainda não pontuou na Série 2. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Ô Gleger, você veio de Hortolândia pra cá, né? Sim.
E tava chovendo em Hortolândia como tá chovendo aqui? Tava começando. Assim, o tempo já estava... Eu peguei ali na Bosch ali, eu vim ali pela SP ali, eu peguei... A hora que eu tava chegando na Bosch começou a chover, mas já indo lá pra Hortolândia, provavelmente tá chovendo lá também. Tá. Vamos atender os nossos clientes aqui, Gleger? E é importante, viu, gente? A pista tá escorregadia, hein? Vamos ter muita cautela aí, em Anhanguera, SP-101, muita cautela aí. Rafael Santini escreve: Paulinho, pergunta pro Paulinho Gogó se o calote no Eliel é de gestão passada, por favor. Quem que é Paulinho Gogó? Eu também não entendi, mas tá registrado aqui. Paulinho Gogó da Praça Nossa, né? Bom dia, por gentileza, não mete mais lenha no Matheus Costa, não. Obrigado. Bruno Travanini. Vai meter lenha? Cara, é só ele desenvolver um bom trabalho diante do meu conceito. Isso não é direcionado. É pontual, em cima do trabalho feito na partida, entendeu? Não tenho nada contra o Matheus. Está enganado, Bruno, mas está registrado aqui. Eliel Jação Marcos, acredito final meu Bugre Palmeiras. Tá bom, Eliel escreve. O Amauri, dá-lhe Bugre, sou de Paulínia, vamos subir o Buglé e classificar. Tá bom. O Marcos Oliveira é a cara do Bruno da dupla sertaneja. Você que entende aí, o que é o cara do Bruno? Eu? Ou você? Ele tá falando que quem que é a cara... Ele tá falando do Bruno e Marrone? É. Porque tem Bruno e Davi, tem várias duplas, né? É? É. Então assim, se for o Bruno e Marrone, eu acho que ninguém aqui parece, não. Legal. O Bruno escreve, sabe da onde, Gleger? Da onde? De Santa Mônica, na Califórnia. Tá mal, hein? Bugrino da pele até o osso. Tá morando mal, hein? Tá nevando aí, Bruno? Porque nos Estados Unidos... Eu tenho um amigo que está preso 3 dias lá em Houston e não consegue retornar. Mas vamos em frente. Vamos em frente que agora tem o WhatsApp, Gleger. Vai, vamos lá. Que é longo. Manda bala. O negócio é longo, meu amigo. Não tem jeito. Carlos Henrique, esse técnico do Guarani precisa fazer uma reciclagem. Aonde se viu tirar o Natan do derby? Hermenegildo. Bom dia a todos. Qualquer torcedor do Guarani que acompanha o time e conhece futebol sabe muito bem que o nosso atual técnico é fraco. E também que os atacantes Paredes e Maranhão precisam dar espaço para outros. Luizão do DIC. Um abraço, Luizão. Sou o bugrino da pele até o osso, mas o Diego Tavares poderia descer a avenida. É um jogador excelente. Rogério de Hortolândia. O que vocês acham? Responde aí, Gleger. Diego Tavares no Guarani. Diego Tavares no Guarani? Não dá pra gente... Você acha ele um jogador bom? Eu acho ele um jogador razoável. Inclusive, pra mim, foi muito bem no derby. Entendeu? Mas, sei, eu acho que dá pra vir pra disputar a posição? Daria. O Greg, você contrataria ele pro Guarani? Hoje, com o elenco, não. Eu acho que eu acho que essa mensagem aqui... Pegadinha. Eu não vou ler. É melhor não ler. Hoje, ao vivo na Band, o melhor comentarista do interior do mundo, com o melhor goleiro do interior do mundo. Vocês são feras, Pico, do Cambuí. Aí, Gleger, falou que você é o melhor goleiro do mundo. Grande Pico. Eu provei isso, né? Na última sexta-feira. Eu sei. De calça jeans. Foi super legal. Viu? De 10 bolas, pô. De 10 bolas, de 10 cabeceiras, 5 do Pedro Piscinato, 5 do Breno Beretta. Eu peguei 7, pô. Quem tentou fazer gol em você? Breno Beretta e Pedro Piscinato. Tá bom. Diretoria Ponte Pretana muito amadora, ninguém merece. Várzea de Campinas muito mais organizada. Ronaldo do Chapadão. Tá bravo. Analisando precisamente, a torcida do Guarani ajudou e muito a Ponte indiretamente. O fora Eberlin foi pontual, Renato Grácia. Tá bom, tá registrado. Como vocês comentam que o Guarani está com uma boa defesa, inclusive o goleiro é o melhor em campo todos os jogos, Adolfo do Taquaral. Cara, o goleiro tá lá pra isso, né? Eu entendo o que você tá colocando, tá, Adolfo? E outra coisa, né, o CH? Ele tá se referindo ao seguinte, como é que a gente elege ou fala bem da defesa se todo jogo o goleiro do Guarani ou é o Kaique ou é o menino que entrou, é melhor em campo? Existem várias vertentes no jogo para levar a gente pontuar ou não, comentar ou não, elogiar ou não. Depende de cada maneira que você observa o jogo. Nós aqui, a gente não olha e não analisa melhor. A gente tem uma visão do jogo diferente do torcedor.
Eu não torço para Guarani e Ponte. Eu trabalho para você que está nos ouvindo. Então o que eu tenho que fazer? Analisar o que está sendo produzido ou não dentro daquela partida. Então é muito pontual isso, Greg. É muito pontual. E assim, o jogo que, por exemplo, o Kaique França foi eleito o melhor em campo, ele pegou um pênalti no final do jogo contra o Velo Clube. E aí, a gente sabe, né, da importância que é pegar um pênalti numa partida. E o Matheus Klaus, que pra mim foi o melhor em campo no derby, pô, ele entrou o Guarani com um a menos. Você jogar com um a menos, e vou mais além aí, até usando a esteira aí dos comentários dos nossos ouvintes, que o Matheus Costa tirou realmente o melhor em campo. Ele poderia ter, assim, o melhor do time, que era o Natan, que estava num posicionamento importante. E aí, ao invés dele trocar a posição, tira o Maranhão e eu adianto o Isaac. Não, ele tirou o Natan e trouxe o Isaac para trás. Então, assim... Mexeu em duas posições para resolver exatamente. Um problema. Então, errado. Assim, tá errado. Concordo. Porque eu, por exemplo, teria tirado o Maranhão. Isaac, olha, você agora deixa os dois homens abertos, os dois volantes plantados, 2 linhas de 4 e o Isaac um pouco mais à frente. Isso seria um posicionamento correto. Né? Mas enfim, aí é o treinador e deu certo. Mas é isso. O Júlio Gama do Jardim Leonor, Gleger. Caso o Gleger for participar dos donos da bola, pede para ele mostrar como era a camisa do goleiro antes e da atual. Antigamente tinha joelheira, cotoveleira, enchimento, proteção, não sei o quê, na camisa e calção. Era diferente, né, Mas você sabe por quê, CH? Eu estive no Brinco de Ouro a sexta-feira e até mandar um abraço pro Alemão, que é o Alemão é o que cuida lá do Brinco de Ouro. Cara, o Brinco de Ouro tá um tapete, cara. Mas, cara, nunca que no meu tempo o gramado era daquele jeito, com aquela maciez, né? O gramado todo. Eu falei pro Alemão, antigamente, cara, o cara chutava uma bola do meio de campo, você tinha que esperar ela até o final. Hoje você pode deitar que ela vai chegar na sua mão. Então, assim, a modernidade dos gramados, né? O aperfeiçoamento, o cuidado é muito melhor. Naquela época, realmente, tinha que... Senão, você não conseguia jogar, cara. Não conseguia jogar. O gramado do Brinco é uma mesa de bilhar. Exatamente. É o Batata até aqui, que nunca chove, começou a tempestade agora ouvindo o Gleger ao vivo. Abraço. Batata, para de me cornetar, velho. Desistir nunca do meu carneiro. KKKKK. Precisava o Batata. Você escapou dele a semana passada, hein? Você sabe, viu? Aqui em Campinas. Então, só que aí ele não mandou mensagem, né? Se ele manda mensagem, nós vamos fazer um carneiro. Tem lá, viu, CH, junto com aquele peixe seu lá no freezer, tem um carneiro já temperado. É só jogar na churrasqueira. Cara, isso aí eu vou falar uma coisa pra você, cara. Vou falar uma coisa pra você. Esse peixe aí deu uma confusão, Gleger. Meu Deus do céu, cara. Você tentou me ajudar. Mas tá lá te esperando. Me ajudou e ainda tomei uma dura. Quase virei de ponta cabeça. É duro, você tem que... Não tem jeito. Dali Bugre, abraços pra você, pro Gleger, o Antônio do ex-cartório. Gleger, como o novo goleiro Klaus, você acha que o Kaique França, fazendo bom paulista, corre o risco de receber proposta? André. Corre, né, gente? Isso não tem a dúvida. Jogou bem, corre. Não tem jeito. Os Só que você sabe, viu, CH, que as informações que eu tenho, eu disse isso na transmissão, eu disse isso em off pro CH, né, logo que o Matheus foi contratado, que esse cara é um baita de um goleiro. Bom. É uma baita sombra pro Kaique. E o trabalho do Azul, né? Também é indiscutível. As pessoas estão observando que ele é realmente um preparador diferente. Só que você tem que ter... Você tem que ter material humano, né? Ninguém faz milagre. O Azul é muito bom, mas não faz milagre. O Azul deixaria você bem de goleiro, CH? Acho que não, eu não tenho talento nenhum, Gleger. Então é isso. Se você fosse treinado pelo Azul, eu acho que você chegaria mais longe. Eu também acho. Que eu conheço o trabalho dele. Também não tenho dúvida. 11h48 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH. Após a derrota no Derby 213 para a equipe do Guarani, o elenco da Ponte Preta se reapresentou na tarde de ontem no CT do Jardim Olina para dar início à preparação para a partida diante da Portuguesa. A Ponte Preta tem uma missão muito difícil de se livrar do rebaixamento, precisa vencer as 2 partidas, tanto a Portuguesa no Canindé quanto o São Paulo aqui no Majestoso no dia 15 de fevereiro. E é claro, são 2 partidas muito complicadas e o técnico Marcelo Fernandes projeta essa semana e também a partida contra a Lusa, que acontece no próximo sábado lá no Canindé, CH.
Não temos outra saída, né, Pedro? A gente tem que trabalhar firme e forte. Temos um adversário difícil também no Canindé, que é a Portuguesa, e buscar até o último dia, até a última oportunidade que tivermos. A gente não pode abaixar a cabeça. É um resultado que num derby ele acaba sendo natural, né? Nós vínhamos de 2 vitórias, né? No passado não perdeu nenhuma, a Ponte Preta para o Guarani. E essa, infelizmente, acabou. O Guarani conseguiu a vitória por méritos, conseguiu fazer o seu gol e cabe a nós trabalhar muito até a última rodada para conseguir tirar a Ponte dessa situação. E para esse confronto do próximo sábado, o técnico Marcelo Fernandes não poderá contar com Pacheco. O lateral direito está suspenso por ter recebido o 3º cartão amarelo no Derby 213. Com isso, Brian Borges, que é lateral direito de ofício, deve substituir o Pacheco na partida deste sábado. Lá na frente, uma boa notícia para o técnico Marcelo Fernandes é o retorno do Miguel, o garoto herói do acesso aí da Ponte Preta da Série C para a Série B. Foi relacionado pela primeira vez no clássico do último sábado, foi acionado pelo técnico Marcelo Fernandes, está recuperado e vira mais uma opção para o sistema ofensivo. É claro, existe a expectativa também de um retorno positivo no departamento médico. A expectativa é que pelo menos o Diego Leão volte a ficar à disposição do Marcelo Fernandes também e possa retornar para a equipe titular nesta partida contra a Portuguesa. Por outro lado, os problemas fora de campo seguem assombrando os corredores da Macaca. Dessa vez, o Eliel, garoto revelado pelas categorias de base da Ponte Preta, ingressou com uma ação cobrando mais de R$500 mil da Ponte Preta. Isso porque quando ele foi vendido ao Cuiabá por R$2 milhões, a Ponte Preta tinha 80% dos direitos econômicos do atleta e 20% era do próprio Eliel. A Ponte Preta recebeu os 2 milhões do Cuiabá, mas não repassou o valor de 400 mil para o jogador. Além disso, o Eliel cobra também salário atrasado, 13º, férias, entre outras verbas rescisórias também da Ponte Preta. Mais um problema aí para a diretoria da Macaca resolver, CH. Matematicamente a Ponte tem chance, mas na sua opinião, seco para você, a Ponte escapa ou não, Gleger? Nossa, é difícil, hein? São 2 rodadas muito difíceis. A Portuguesa tem um bom futebol e o São Paulo a gente sabe, né? Que agora ganhou do Santos, já deu uma respirada na competição, né? Eu não sei. A situação é complicada. A esperança é que consiga escapar, mas é difícil. Eu também acho possível, mas improvável. Desktop internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre a seu lado. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH, os jogadores do Guarani se reapresentam hoje à tarde, de olho no jogo de sábado. É o penúltimo da primeira fase e é contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Partida marcada para 6h30 da tarde e é claro que a expectativa de mais de 10 mil torcedores depois de 3 vitórias consecutivas. Inclusive o derby no último sábado, a vitória 1-0 sobre a Ponte Preta. O Kaique França não estará em campo. Ele que foi expulso no primeiro tempo do derby e na saída do gramado, ele lamentou a expulsão e falou também a respeito do lance que originou o cartão vermelho. Foi o que você falou, é um lance em questão de uma fração de segundos para decidir, eu tive que decidir e não tomar o gol ali. Graças a Deus o Klaus entrou muito bem, fez uma partida excelente. É muito mérito também do nosso trabalho no dia a dia, do nosso trabalho com o Arzu. E fico muito feliz que a equipe correu por mim, correu pela torcida com a menos e foi premiado no final com a vitória. Eu queria também agradecer a torcida que, apesar de tudo, tá gritando meu nome, não me vaiou na hora de sair. Eu só tenho a agradecer essa recepção. E como é que foi jogar o derby do outro lado e o time com muita raça dentro de campo? Olha, até o momento da minha expulsão a gente estava controlando o jogo até com uma certa facilidade. Quando a gente tem um a menos fica mais difícil, mas eu acho que a gente ainda joga de igual para igual. Eles têm um volume natural, o Matheus faz boas defesas, garante o 0-0.
Mais uma vez, parabéns para ele, parabéns para a equipe de goleiros, parabéns para o treinador Arzu. Bom, CH, quem vai pro gol é o Matheus Klaus, que entrou muito bem, reserva do Kaique França. E um outro desfalque que o Guarani deverá ter no jogo deste sábado é o atacante Maranhão. Ele saiu sentindo dores musculares, provavelmente fica de fora. Quais são as opções do técnico Matheus Costa? Colocar o Luca ou mesmo o Kevin. Um outro atleta que entrou e está pedindo passagem é o Herbert, atacante que estava muito bem pela ponta direita, deu 2 assistências para o Guilherme Parede, que acabou não aproveitando, e também marcou o gol da vitória do Guarani. Ele também pode pintar como novidade entre os titulares, mas é claro que o Matheus Costa tem uma semana cheia, hoje, amanhã, quinta e sexta, para definir o Guarani para enfrentar o Botafogo. Se o Bugre vencer, estará classificado à próxima fase do Paulistão. Valeu, CH! Ô Gleger, você acha que o Guarani classifica? Eu acho que classifica, não sei a sua opinião, mas classifica entre os 4 melhores para decidir esse mata em casa? Ou o negócio é só classificar e ver o que acontece? Eu acho que pela crescente do time, eu acho que é bem provável. A gente sabe que é difícil, né? Tem alguns times aí que faltam 2 rodadas. Uhum. Mas o Guarani tem tudo para se classificar entre os 4 primeiros. Eu tenho quase que certeza que vai classificar. Eu também. Não, classificar eu acho que tá classificado, viu, CH? Também acho. Eu acho que tá praticamente... Assim, tá classificado. Agora, entre os 4 primeiros, é bem provável. Deixa eu ler a última aqui. E mais uma vez estamos às voltas com o vexame do nosso futebol. Sou bugrino e tirar um sarro da macaca é claro que é delicioso, mas sou da opinião que o bom seria os 2 estarem fortes, pois conheci o futebol de Campinas forte. Quem vinha jogar em Campinas, seja com a Ponte ou com o Guarani, sabiam que iriam perder, não sabiam de quanto, e o empate era a vitória. E vamos amargar mais um rebaixamento. Lamentável é o Edivalmir Massa, que manda a mensagem. Eu tenho para dizer o seguinte, Edivalmir, para você. Um puxa o outro. Quanto melhor um está, o outro tem que vir junto. E assim essa rivalidade sadia de disputa para quem é o melhor continua. Mas do jeito que está indo, está preocupante. 11h56 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Paulistão. Ontem à tarde em Mirassol, a partida foi finalizada entre Mirassol e Novo Horizontino. Começou no domingo, mas em função das fortes chuvas, o jogo acabou sendo interrompido e retomado nesta segunda-feira. O Mirassol, que estava perdendo, acabou empatando o jogo. O Rômulo, no domingo, a 15 minutos do primeiro tempo, fez o primeiro gol do jogo e o Carlos Eduardo, ontem, acabou empatando para o Mirassol para um público de 3.873 torcedores no Maião. Mirassol de Walter, Igor Formiga, William Machado, Luiz Otávio, depois Lucas Oliveira, Igor Carius, Neto Moura, Aldo Filho, Shailon, depois Natan Fogaça, Everton Galdino, depois Negueba, Rodrigo Rodrigues, depois Mugni e Renato Marques, depois Carlos Eduardo, a equipe do técnico Rafael Guanais. Já o Novo Horizontino de Jordi, Alvarinho, Eduardo Brock, Gabriel Bahia e Mike, Luiz Oyama, Matheus Bianchi, Rômulo, depois Juninho e Maicon, depois Patrick, Hélio Borges, depois Vinícius Paiva e Robson, depois Nicolas Careca, a equipe do Anderson Moreira. Esta, portanto, a ficha técnica do jogo, que teve a arbitragem do Murilo Tarrega Vitor. Um para o Mirassol, um também para o Novo Horizontino. Sexta rodada do Paulistão. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você.